Fala pessoal, o Palpite do Xande aqui na área, trazendo o palpite de futebol para essa quarta-feira, dia 29 de outubro. Vamos para cima. Nosso primeiro palpite dessa quarta-feira, campeonato italiano, Juventus contra a Udinese. Temos a Juventus na oitava colocação e a Udinese é o nono colocado, ambas as equipes com 12 pontos. Temos, galerinha, aqui a Juventus vindo de 3 empates e 2 vitórias, né, como mandante. Tivemos 4 jogos acima do 1,5 gols. E a Udinese, como visitante, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 4 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. E nos confrontos diretos entre elas, entre as equipes, com o mando de campo aí da Juventus, são 4 vitórias da Juventus e 1 vitória da Udinese. Tivemos 3 jogos com marca 1,5 gol na partida. Meu palpite para esse jogo, né, para esse confronto entre Juventus e Udinese, eu vou acreditar em um jogo para menos do que 3,5 gols. Acredito que não saia 4 gols nessa partida. E acredito na Juventus com empate anula para complementar um bilhete. Então, menos do que 3,5 gols com casa com empate anula. E o palpite de cotação maior, com um pouco mais de risco, é a vitória da Juventus. Juventus para vencer a partida. Eu vou acreditar em um possível placar exato de 2-0 Juventus. Pessoal, temos uma meta diária, né, de 200 likes, 50 comentários. Se é a sua primeira vez aqui no Palpite do Xande, assiste o vídeo até o final. Se gostar do conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like e um comentário. Para dar uma moral aqui ao Xande. 200 likes, nossa meta, 50 comentários. Se você está aqui todos os dias e ainda não está inscrito, pelo amor de Deus, né, se inscreve no canal, ajuda também com like e com comentário. Vamos para cima. Lorient contra o PSG, campeonato francês, 10ª rodada. PSG líder do campeonato, vai pegar aqui a equipe do Lorient, que é o primeiro time aqui na zona do rebaixamento, 16º colocado com 8 pontos. Jogando em seu mando de campo, a equipe do Lorient vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida. Enquanto o PSG, como visitante, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 4 jogos acima do 1,5 gols. E nos confrontos diretos entre eles, 3 vitórias do PSG, 1 vitória do Lorient e 1 empate. Isso considerando o mando de campo aí do Lorient. 4 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. Acredito na vitória do PSG. Esse é meu palpite para essa partida. PSG para vencer a partida. Quem quiser uma cotação maior, PSG para vencer e marca 1,5 gol na partida. E meu palpite para cá exato é 3-0 para o PSG. Próximo jogo, Inter contra a Fiorentina, campeonato italiano. A Inter, que é o 4º colocado, 15 pontos, vai pegar a equipe da Fiorentina, que vem mal no campeonato, 18º colocado, primeiro time na zona do rebaixamento, com apenas 4 pontos. A Inter, que em seu mando de campo vem de 4 vitórias e 1 derrota, enquanto a Fiorentina, como visitante, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E nos confrontos diretos entre eles, nos últimos 5 jogos com o mando de campo da Inter, são 3 vitórias da Inter, 1 vitória da Fiorentina e 1 empate, 4 jogos acima do 1,5 gols e tivemos 3 jogos com ambos marcam. Pessoal, acredito em um jogo para a Inter vencer um dos tempos, para a Inter de Milão vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Esse é meu palpite mais provável. Palpite de cotação maior, vitória da Inter. Inter para vencer a partida. E meu palpite placar exato é 2-0 para a Inter. Nossa próxima partida é o Arsenal contra o Brighton. Pessoal, cautela nesses jogos de Copa, né? Geralmente as equipes vão com alguns reservas ou até mesmo com jogadores do Sub-23. Então cautela aí nesses jogos de Copa. O Arsenal, que vem em seu mando de campo de 4 vitórias e 1 empate. E o Brighton vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E confronto direto entre eles, temos 3 vitórias do Brighton como visitante, 1 vitória do Arsenal e 1 empate. E todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida. Pessoal, eu acredito em um jogo para pelo menos 2 gols. Eu acredito em um jogo acima de 1,5 gols para complementar um bilhete. Jogo acima de 1,5 gol para sair pelo menos 2 gols na partida. Acredito como palpite arriscado na vitória do Arsenal para vencer a partida. E meu palpite para cá exato é 2-1 para o Arsenal. Próximo jogo, Liverpool contra o Crystal Palace. O Liverpool, que vem de 4 vitórias e 1 derrota, 4 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. E o Crystal Palace vem de 2 derrotas e 3 vitórias, com 4 jogos acima do 1,5 gols. E nos confrontos direto entre eles, considerando o mando de campo do Liverpool, são 2 vitórias do Liverpool, 2 empates e 1 vitória do Crystal Palace. E 4 jogos acima do 1,5 gols. E galerinha, tivemos todos os 5 jogos abaixo de 3,5 gols.
Eu acredito em um jogo com dupla chance no Liverpool. Acredito que o Liverpool pode conseguir o empate aí jogando em seu mando de campo. Então eu vou de dupla chance no Liverpool como palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, Liverpool com empate anula. Possível vitória do Liverpool, mas se precavendo com empate. E aí acredito para o Liverpool se classificar, né, para passar para a próxima fase também. Esses são os palpites aí no jogo do Liverpool contra o Crystal Palace. E meu palpite placar exato é 2-1, 2-1 Liverpool. Próxima partida é o Swansea contra o Manchester City. Temos o Swansea vindo de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Manchester City vindo de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E nos confrontos diretos entre eles, são 5 vitórias seguidas do Manchester City, com todos os 5 jogos acima de 2,5 gols e 4 jogos com ambos marcam. Eu acredito na vitória do Manchester City, como palpite mais provável, o Manchester City para vencer a partida. Quem quiser uma cotação maior, o Manchester City para vencer e marcar ou 1,5 gol na partida. Vou acreditar no possível placar exato de 3-1 para o Manchester City. Próxima partida, Wolverhampton contra o Chelsea. Temos o Wolverhampton vindo de 3 derrotas, um empate e uma vitória. Todos os 5 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. E o Chelsea vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, com todos os 5 jogos acima de 2,5 gols, né? Sempre jogo movimentado em gols, 4 jogos com ambos marcam. E nos confrontos diretos entre eles temos 3 vitórias do Wolverhampton, 1 vitória do Chelsea e um empate, com 3 jogos com marcou 1,5 gol na partida. Vou acreditar na dupla chance no Chelsea, como palpite mais provável. Vou de Chelsea com empate. Quem quiser uma cotação maior, Chelsea com empate anula. Acredito em um jogo também para pelo menos 2 gols na partida. Acredito em jogo acima do 1,5 gols, para sair pelo menos 2 gols na partida. Esses são meus palpites para essa partida. E meu palpite placar exato é 2-1 para o Chelsea. Próximo jogo, Newcastle contra o Tottenham. Temos o Newcastle vindo de 4 vitórias e uma derrota. Todos os 5 jogos acima do 1,5 gols. E o Tottenham como visitante vem de 3 empates e 2 vitórias, com 4 jogos acima do 1,5 gols. E nos confrontos diretos entre eles, 3 vitórias do Newcastle e 2 empates, com todos os 5 jogos acima do 1,5 gols, 4 jogos com ambos marcam. Pessoal, aqui eu acredito em um jogo para gols, acredito em um jogo para pelo menos 2 gols na partida. Meu palpite é jogo acima do 1,5 gols. Acredito no ambos marcam, o jogo acima de 2,5, quem quiser ir na combinada de tudo junto. E acredito em uma possível vitória do Newcastle, né, do time da casa, mas com mais risco, né, Newcastle para vencer a partida. E meu palpite placar exato é 2-1 para o Newcastle. Esses foram os palpites aqui no jogo de Copa, né? Cautela, galerinha, no jogo de Copa. Como eu já falei, os times podem ir com jogadores aí reservas ou sub-23. Temos o campeonato francês agora, Marselha contra o Angers. O Marselha terceiro colocado com 18 pontos, fazendo um bom início do campeonato. O Angers 15º colocado. Temos o Marselha vindo de 5 vitórias seguidas, fazendo um bom jogo dentro de casa, 4 jogos com ambos marcam. E o Angers jogando fora de casa vem mal com 3 derrotas e 2 empates. Confronto direto entre eles, considerando o mando de campo do Marselha, são 3 vitórias do Marselha e 2 empates. 4 jogos com marca 1,5 gol na partida. Meu palpite é vitória do Marselha para vencer a partida. Quem quiser uma cotação maior, Marselha para vencer e marcar 1,5 gols. E meu palpite de placar exato é 2-0 para o Marselha. Próximo jogo, Copa aqui de Portugal, Benfica contra o Tondela. O Benfica que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Tondela vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Confronto direto entre eles, 4 vitórias do Benfica e um empate, considerando o mando de campo do Benfica. 3 jogos com marca 1,5 gol na partida. Pessoal, acredito na vitória do Benfica para vencer a partida. Esse é o meu palpite mais provável. Quem quiser uma cotação maior, Benfica para vencer e marca 1,5 gols. E temos o possível placar exato de 3-0 para o Benfica. Fluminense contra o Ceará. Temos o Campeonato Brasileiro, né? Jogo atrasado da 12ª rodada. Fluminense que está na 7ª colocação e o Ceará é o 14º. Fluminense que jogando como mandante é o 6º melhor mandante e o Ceará como visitante é o 9º melhor visitante. Considerando os jogos do Fluminense em seu mando de campo, são 4 vitórias e um empate. E o Ceará vem de 2 derrotas, né? São 2 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória,
como visitante. E nos confrontos diretos entre eles, 4 empates e uma vitória do Fluminense. Todos os 5 jogos, todos os 5 não, galerinha, apenas 4 jogos foram abaixo de 3,5 gols e tivemos 3 jogos com mais que 1,5 gol na partida. Aqui eu vou de Fluminense com casa com empate anula, possível vitória do Fluminense, mas vou me precaver com empate. Esse é meu palpite mais provável. Eu acredito também no jogo com menos que 3,5 gols na partida, para não sair 4 gols. Meu palpite arriscado é vitória do Fluminense. Fluminense para vencer a partida. Vou acreditar no possível placar exato de 2-0 para o Fluminense. Próxima partida é o Racing contra o Flamengo. Primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo, né? Jogo aqui da Copa Libertadores. Agora é o jogo de volta lá no campo do Racing. Flamengo que deu uma vacilada aí no final de semana, né? Perdeu aí para o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo, o Racing, né? O Racing que iniciou o mando de campo, vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Não vem tão bem assim o Racing jogando em seu mando de campo. Só vale ressaltar, galera, que no Campeonato Argentino o Racing estava jogando com um time misto, entendeu? Então, por isso que ele vem de maus resultados aí no Campeonato Argentino. Vinha poupando o time para jogar no Libertadores. Flamengo, né, que vem vacilando, como eu já falei, vem de 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos como visitante. Vacilou aí para o Fortaleza. E nos confrontos diretos entre eles tivemos 2 jogos, tivemos 2 empates pelo placar de 1-1. Pessoal, acredito no jogo disputado, né? Flamengo vai tentar se defender muito, né? Tá em uma vantagem aí de jogar pelo empate, venceu o primeiro jogo de 1-0, então vou acreditar em um jogo com menos do que 3,5 gols na partida. Acredito que não saia 4 gols na partida. Esse é meu palpite mais provável, menos que 3,5 gols. Meu palpite arriscado é dupla chance no Flamengo. Flamengo com empate. Esse é meu palpite arriscado. Dupla chance no Flamengo. E quem quiser ir em gols, como palpite arriscado, jogo acima do 1,5 gols. E meu palpite placar exato é 1-1. Pessoal, esses foram nossos palpites para essa quarta-feira. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal Palpite do Xande, gostou do palpite, se inscreve no canal. Temos uma meta aí de 200 likes e 50 comentários. Quando chega perto da meta aí, galera, os 200 likes, quando alcança os 200 likes, quando alcança aí 50 comentários, chega bem perto, fico animado e gravo mais vídeo. Quando não chega a fazer igual o vídeo passado, passamos aí 2 dias sem ter vídeo. Então, quer vídeo todos os dias do Palpite do Xande? Deixa um like, não custa nada clicar no like e não custa nada deixar um comentário, beleza? Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha, vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP, beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha, tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show. Pessoal, complementando as informações do nosso grupo VIP, apenas R$19,99 mensal. Você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Entrou no grupo VIP, testou por uma semana, não gostou, que eu acho difícil, pede a devolução do seu investimento, que é garantida a devolução. Como participar, está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Além do grupo VIP de pagamento mensal, tem o grupo VIP anual. Você adquire o grupo, melhor falando, por 12 meses e paga o equivalente a 8 meses e divide em 12 vezes. Tudo aí explicado na descrição do vídeo. Vamos para cima. Vou deixar a minha sugestão de bilhete para essa quarta-feira. Vou acreditar na vitória do Benfica. Benfica para vencer a partida. Vou acreditar na vitória do Marcelo para vencer a partida. E vou acreditar na vitória do PSG. PSG para vencer um dos tempos aqui. É só, como é fora de casa, eu vou só para ele vencer um dos tempos. Então, PSG para vencer um dos tempos. Repetindo, né? Sugestão de bilhete da quarta-feira. PSG para vencer um dos tempos. Vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo. Vitória do Marcelo para vencer a partida. E vou na vitória do Benfica para vencer a partida. Essa é a nossa sugestão de bilhete para essa quarta-feira. Galerinha, desejo para vocês uma excelente quarta-feira, com muita paz, tudo de bom, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E vem com o Xande Show.